rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, bomba, JJ diz, tem um ano de contrato, mas quem sabe posso voltar ao Flamengo. Aston Villa entra na briga por Pedro. Zenit pede Vitor Hugo por Claudinho. 2 clubes da Premier League monitoram Gerson. Torcedores do Chelsea fazem campanha contra a venda de Matheus França. E Braz vende joia da base na madrugada. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é do Sport, não é do Porto, não é do Benfica, é o canal Flamenguista em Portugal. E acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se você quer notícias do Flamengo provenientes do exterior, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Faça o nome do Flamengo cada vez maior em Portugal, se inscrevendo no canal. Vamos lá, galera, muita coisa no vídeo de hoje, mercado da bola aberto, efervescente, cheio de novidades. E aí, meus amigos, enquanto você dormia, o Marcos Braz vendia uma joia da base sem você saber. É isso mesmo, meus amigos. O Flamengo fez a venda aí de um jogador, teoricamente, que há muito não jogava, há muito não estava sendo usado. E aí é encaminhada a venda de Vitor Gabriel para clube da Coreia do Sul. O atacante foi emprestado pelo Rubro Negro ao Ceará até fim de 23. Emprestado pelo Flamengo, o atacante Vitor Gabriel está próximo a sair do Ceará e assinar um contrato com o Gangwon FC da Coreia do Sul. O clube fez proposta de compra pelo jogador e a negociação está encaminhada, podendo ser finalizada nos próximos dias. A informação é do site GE. Vitor Gabriel assinou um vínculo de empréstimo com o Vozão até o fim do ano, mas o jogador de 23 anos também já havia sido repassado pelo Flamengo ao Braga de Portugal e ao Juventude. De acordo com a publicação, a diretoria do Alvinegro ainda não foi notificada da proposta coreana. O atacante é um dos bons nomes do Ceará na atual temporada. Até o momento foram 30 jogos e 11 gols marcados. 4 na Série B do Brasileiro e 5 assistências. Ou seja, meus amigos, o Vitor Gabriel, né, que chegou a fazer alguns gols pelo Flamengo, finalmente vai ter a sua oportunidade aí na Coreia do Sul e é vendido pelo Flamengo. Acaba de vez o vínculo de mais uma joia da base. Parece que foi acertado na madrugada a venda em definitivo do Vitor Gabriel. Não temos ainda os valores, mas em breve a gente divide com vocês todos os detalhes desta negociação de um jogador saindo para a Coreia do Sul. Meus amigos, um nome também que é muito certo que sairá é o nome do Matheus França. Muitos clubes da Premier League querem, mas o Chelsea é o que parece que vai chegar com a maior proposta. Algo em torno aí de 20 ou 25 milhões de euros é o que o Chelsea vai pagar pelo jogador. Porém, a torcida do Chelsea não quer o Matheus França. Vocês sabiam disso? A torcida do Chelsea não quer o Matheus França. Aí você vai perguntar, flamenguista em Portugal, por quê? Porque ele só tem contratado jovens revelações e não tem trazido jogadores realmente prontos para jogar, né? Diz aqui o jornal Opera News. Após relato que o Chelsea está perto de contratar Matheus França do Flamengo, muitos dos torcedores do clube estão chateados, pois acreditam que o clube está muito preocupado com o futuro, tentando lucrar em vez de resolver os problemas atuais. A saída de jogadores importantes como N'Golo Kanté, Mason Mount, Kai Havertz
Mateu Kovacic, Kalidou Koulibaly e Eduard Mendy, nessa janela de transferência, significa que o clube tem alguns sapatos grandes para preencher. O Chelsea tem estado preocupado contratando em vez de substituir jovens de 17, 18 e 19 anos para o futuro. E muitos torcedores parecem insatisfeitos com a ideia. Mas há algo que muitos fãs não entendem. O dinheiro que o clube gasta na compra desses jovens vai para um orçamento completamente diferente do que gasta com jogadores do time principal. Sim, nem todos esses jovens terão sucesso no clube, no sucesso. E o clube possui um bom sistema para garantir que os jogadores que não consigam ainda possam se beneficiar. A questão é que a contratação de talentos de 17, 18 anos podem prejudicar a academia, porque o jovem talento inglês pode deixar de escolher o Chelsea porque sabe que eventualmente será substituído. Esta é outra questão, mas não parece ser o caso. Seja o negócio do povo de qualquer maneira. Ou seja, meus amigos, o que acontece é o seguinte, né? O Chelsea vendeu muitos dos seus jogadores, inclusive muitos titulares, nesta temporada. Comprou o Ângelo e está para anunciar o Matheus França. E os torcedores do Chelsea querem jogadores para serem titulares. E como explica muito bem aqui o jornal Opera News, né? O Chelsea tenta explicar que o Ângelo e o Matheus França são jogadores de um orçamento diferente das contratações para o time principal. Então, existe aí essa dificuldade de entendimento, por isso existe uma campanha aí dos torcedores, que já receberam o Ângelo, da não contratação do Matheus França. Será que eles vão conseguir convencer a diretoria do Chelsea, que é um clube profissional, a não contratar o Matheus França? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, além do Matheus França, outros jogadores do Flamengo estão sendo procurados. E entre eles, o Vapo. É isso mesmo, meus amigos. Né? O Fanático diz: Gerson é procurado por grandes clubes e pode deixar o Flamengo com apenas 6 meses. Gerson, depois de 6 meses do seu retorno ao Flamengo, entra na mira de outros clubes. O meio-campista foi contratado pelo clube carioca em janeiro, junto ao Olympique de Marseille. O jogador, inclusive, apesar das fases irregulares no Flamengo ao longo de 2023, é um dos principais destaques do time, somando 3 gols marcados e 9 assistências em 30 jogos aonde atuou. Porém, Gerson ainda tem bastante moral no velho continente. Pelo menos é o que indica o jornalista Erken Kono. Segundo a fonte, o meio-campista é alvo de 2 equipes da Premier League e 1 da Série A italiana para a próxima temporada. O brasileiro, inclusive, carrega uma boa experiência no futebol italiano, defendendo as cores do Roma e da Fiorentina, ainda antes da sua primeira passagem pelo Flamengo. Entretanto, o Flamengo, claro, não quer perder o jogador e vai fazer jogo duro pela liberação. Além disso, Gerson está feliz na equipe carioca e não há indícios que ele quer sair. Ou seja, meus amigos, o Erken Kono, né, um dos grandes jornalistas mundiais, aí ele é turco, né, mas fala do mercado da bola do mundo inteiro, ele sabe das coisas, né, e diz aí que 2 clubes da Premier League e 1 da Série A italiana estão monitorando a situação do Gerson. Queria saber de você, meu amigo, você gostaria de ver o Gerson deixando de vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. Sempre, sempre, sempre é muito importante. Meus amigos, Claudinho, hein? Claudinho pode pintar aí, né? Cada vez mais o Marcos Braz ontem, em entrevista coletiva, confessou que sim, que está atrás do Claudinho, mas os russos gostam de negociar com dinheiro e com joias em troca. E aí, meus amigos, o jornal russo Sport 24 traz aqui que uma das moedas de troca pelo Claudinho pode ser a jovem joia da base rubro-negra, Vitor Hugo. Né? Zenit chamou a condição, Sport 24 da Rússia, Zenit chamou a condição para a transferência do meio-campo
azul, branco, azul, Claudinho para o Flamengo brasileiro, de acordo com fontes brasileiras. Segundo essa fonte, o Zenit estaria disposto a trocar Claudinho pelo meio-campista do Fla, Vitor Hugo. Nesse caso, o clube brasileiro terá que pagar mais para concluir a transação. Nessa temporada, Vitor Hugo, de 19 anos, fez 21 partidas pelo Flamengo, marcando 3 gols e dando uma assistência. No portal Transfer Market, estima o valor médio em 3 milhões de euros. Tá maluco, né, Transfer Market? Vitor Hugo, 3 milhões de euros. Vocês estão loucos, né? Mas o Sport 24 lá da Rússia, olhando aí tudo que está acontecendo, acaba falando desta possibilidade. Meus amigos, vamos falar de Pedro no Al Hilal, né? Queria dizer para vocês que nos jornais árabes não consta esta notícia que foi vinculada ontem em todos os portais do Brasil, dizendo que o Jorge Jesus pediu Pedro. Não estão nos jornais árabes. Nos jornais árabes existem 2 pedidos do Jorge Jesus, né? Que é o William Arão saindo do Fenerbahçe, já é um pedido, pelo menos pela imprensa árabe, e, além do William Arão, o Diego Rossi, atacante que teve muitas vezes cogitado no Flamengo e foi jogador do Jorge Jesus no Fenerbahçe. Esses 2 jogadores são os nomes mais falados na Arábia. Mas não fique tranquilo com antecedência, não, né? Isso não quer dizer que o jogador não pode sair do Flamengo. E, meus amigos, além de alguns clubes da Premier League que já fizeram contato, entra um clube um pouco maior, né, um pouco mais tradicional da Premier League, querendo também o Pedro, né? E aí, meus amigos, entra aí o Aston Villa de Birmingham. É isso mesmo. O Aston Villa pode enfrentar uma batalha de transferência após o contato de Nottingham Forest e Brentford por Pedro. É isso mesmo. A Premier League quer o centroavante do Flamengo e da seleção brasileira. Últimas notícias do Aston Villa, do Birmingham Live, com a estrela do Flamengo, continua atraindo interesse da Premier League. É isso mesmo. Pedro, vinculado ao Aston Villa, está atraindo interesse de outros clubes da Premier League. O jogador de 26 anos foi inicialmente vinculado ao Villa no início desse ano. O Villa estava no mercado para contratar o artilheiro experiente para preencher a lacuna deixada por Danny Ings, que ingressou no West Ham em janeiro. No final, o clube garantiu a contratação de John Duran e resta saber se Villa poderá reacender seu interesse nesse verão. Mas, se o fizer, enfrentarão a concorrência da dupla da Premier League, Nottingham Forest e Brentford. Isso de acordo com o jornal brasileiro Goal. Afirma que os Bees e o Forest teriam feito um contato inicial ao Flamengo para saber as condições de Pedro. No entanto, a equipe brasileira aparentemente não está disposta a receber lances abaixo de 30 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de pounds. Uma equipe da Arábia Saudita abriu a possibilidade de negociação ao oferecer 20 milhões de euros. O atacante tem contrato até 2027 e diz sentir feliz no time carioca. Pedro aparentemente só considera deixar o clube se for um projeto financeiro irrecusável e fosse proposto algo que aparentemente ainda pode surgir. O especialista sul-americano Tim Vickery já havia descrito Pedro como um herói local, enquanto o ex-técnico da seleção Tite o saudou com a participação na Copa do Mundo. Meus amigos, está na hora do Flamengo se cuidar, né? Porque a janela de transferência está aberta e o Pedro é um jogador de seleção brasileira e os jogadores de seleção brasileira são olhados aí por times da Premier League. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Pedro fora do Mengão? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, vou falar agora de Jorge Jesus, né? E vou falar de Jorge Jesus porque ele deu uma entrevista ontem aqui em Portugal, no seu embarque para a Arábia Saudita. Para quem não sabe,
o Jorge Jesus foi contratado pelo Al Hilal, né? Ele estava palavrado ali em assumir a Arábia Saudita, só que a Arábia Saudita queria lhe dar um contrato de 3 anos. Jorge Jesus não trabalha em contratos de longo prazo. Ele trabalha com contratos apenas de 1 ano. E aí ele deu preferência ao Al Hilal. Né? Ele diz em entrevista, foi tudo em 2 horas. Em 2 horas resolveu-se um problema que não estava à espera. Estava palavrado com a seleção quando apareceu essa hipótese do Al Hilal. Já trabalhei no Al Hilal. Ficou um trabalho incompleto. Deixei o clube na liderança com uma supertaça conquistada. Pensei que devia voltar a um projeto que não tinha acabado. Pude decidir e disse ao presidente da federação e do Al Hilal que se entendessem que eu ia para o Al Hilal, caso contrário ia para a seleção. O ministro deixou-me escolher e optei pelo Al Hilal. O treinador o treinador respondeu se ser adversário do Cristiano Ronaldo é uma motivação. Claro que é aliciante jogar contra o Ronaldo, faz parte da competitividade. Estão a ir para a Arábia Saudita muitos jogadores como Ronaldo, Benzema, Kanté. Vai ser um campeonato complicado. Já o era. Não sei o que me espera. Tenho uma vantagem. Conheço 11 jogadores que já trabalharam comigo. Vamos contratar 3 estrangeiros. Contratar portugueses? Vamos ver. E aí ele fala o seguinte, ele fala aqui que o Luiz Castro e o Nuno Espírito Santo são amigos dele, com quem ele vai trabalhar. E aí ele falou muito do Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro é o melhor do mundo, foi perguntado para ele no futuro. O Campeonato Brasileiro tem... você pode ganhar, isso é uma demonstração da qualidade do treinador português. Andamos todos a copiar há alguns anos. Deu a possibilidade de treinadores portugueses serem requisitados. Não só na Arábia, no Brasil também. Para mim, o melhor campeonato do mundo é o brasileiro. Tem mais qualidade de jogadores, é emotivo e muito difícil. E aí perguntaram a ele na possibilidade de ele voltar ao Brasil e ao Flamengo. Ainda agora cheguei ao Hilal, estou focado ao Hilal, assinei por 1 ano, como sempre faço. Vamos ver se eu posso voltar um dia. Meus amigos, aí o que diz Jorge Jesus, aí os pessoal, esquece, viúva de... Vai os caras escreverem no comentário, viúva de Jorge Jesus. Não, meu amigo, eu estou dando aqui, ele disse que existe a possibilidade, ele assinou só por 1 ano, e existe a possibilidade sim dele voltar ao Flamengo e ao futebol brasileiro. Né? Quem não gosta de Jorge Jesus, flamenguista não é. Flamenguista de verdade gosta de Jorge Jesus. Tá aqui, ó. Aqui, ó, deu uma Libertadores para a gente, como é que não pode não gostar? Para aí de encher o saco, vai escrever no site do... Mas mesmo se você quiser escrever, escreva aqui nos comentários o que você achou dessa declaração. E você gostaria daqui a 1 ano de ter Jorge Jesus vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Como é muito importante também a sua inscrição aqui no canal Flamenguista em Portugal. Essas notícias provenientes direto da Europa você só tem aqui no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.